Olá, turma, boa noite, boa tarde ou bom dia, não importa, o que importa é que vocês estejam bem, tá? E hoje nós estamos aqui para falar sobre sintaxe, tá? Porque vocês já estudaram morfologia, que é o estudo das classes das palavras, aquelas 10 palavras, não é? Aquelas 10 classes que são o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a interjeição, a conjunção e a preposição, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre sintaxe. E é importante isso? Eu preciso saber sobre sintaxe? Sim, é importante sim. Porque a sintaxe ela trata da organização, da estrutura na construção da oração e do período. E é importante isso para que nós possamos produzir bons textos de acordo com a norma culta e para que nós possamos compreender os textos que nós lemos, tá? Então deve estar tudo arrumadinho, tudo tem sua ordem. É como em nossa casa, não é? Não é tudo arrumadinho? Já pensou se nós colocarmos o açúcar no lugar do sal, o sal no lugar do açúcar, o sabão no lugar do feijão e vice-versa? Ia dar certo? Não iria dar certo. Veja bem, se eu chegar aqui e falar para vocês, o pé da mesa quebrou ele, bolo gosto comer de, eu estou dizendo alguma coisa? Não, não estou dizendo nada. Não é? Eu queria dizer o quê? Que ele quebrou o pé da mesa. Ou eu gosto de comer bolo. Veja a importância de arrumar as palavras, tá? Porque é preciso haver um intercâmbio entre elas, certo? Dentro de um contexto. É preciso que elas estejam dispostas de uma forma adequada para que gere efeitos de sentido. Então, olhe, a sintaxe é a parte da gramática que ensina a dispor as palavras para formar as orações para formar os períodos e parágrafos e estes para formar o discurso. Então, turma, antes de continuarmos o nosso estudo sobre análise sintática, vamos relembrar rapidinho o que é frase, o que é oração e o que é período. O que é frase? Frase é um enunciado linguístico com sentido completo. Ou seja, é um enunciado linguístico com sentido completo e capaz de estabelecer uma comunicação. Então, se eu chego e digo para vocês, boa noite, turma, eu tenho aqui uma frase. Por quê? Eu tenho enunciado linguístico com sentido completo e eu estabeleci uma comunicação. Eu me fiz entender. Se eu chego e digo, hoje a noite está quente, eu tenho aqui uma oração. Por que oração? Porque aí eu tenho um verbo. Eu falei, hoje a noite está quente. Eu tenho aí o verbo estar. Então, eu tenho uma oração. Então, o que é a oração? A oração é uma frase com verbo ou locução verbal. Então, toda oração é frase. Porém, nem toda frase é oração, porque nem toda frase tem verbo. E nas orações compõem-se os períodos, que podem ser simples ou composto. O que é um período simples? Ou quando nós temos um período simples? Quando na oração nós temos apenas um verbo ou uma locução verbal. E quando é que nós temos um período composto? Quando na oração nós temos mais de um verbo. Então, período simples, uma oração com apenas um verbo ou locução verbal. Período composto, uma oração com 2 ou mais verbos. Então, vamos ver agora os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. E quem é o sujeito da oração? Provavelmente vocês já ouviram falar que o sujeito da oração é a pessoa que pratica ação verbal. Não necessariamente. Porque o sujeito da oração nem sempre é uma pessoa, tá? Ele pode ser um ser qualquer, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser o assunto, tá?
E o sujeito nem sempre pratica ação verbal. Às vezes o sujeito sofre a ação exercida pelo verbo. Vamos ver. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Ou o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Então vejamos alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tá? Então, vejamos aqui no primeiro exemplo. A festa foi boa. Eu disse que o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, certo? Então, aqui eu tenho, olhe, a forma verbal foi, que é do verbo ser. Então, com quem essa forma verbal aqui está concordando, tá? A festa foi boa. Quem foi boa? Quem foi? A festa, tá? Então, aqui, a festa, veja que não é uma pessoa, tá? É o sujeito da oração, tá? E olha aqui o restante da oração. Foi boa. Então, o restante da oração diz algo sobre o sujeito. No segundo exemplo, eu tenho aqui, Joana foi ao mercado. Eu tenho aqui de novo a forma verbal foi, que agora é do verbo ir, tá? Então, quem foi ao mercado? Joana. Então, aqui, olha, foi está concordando com Joana, tá? E aqui, foi ao mercado. É tudo que está falando sobre Joana. Então, Joana é o sujeito desta oração. Agora, é uma pessoa. Aqui, no terceiro exemplo, nós temos um raio atingiu a árvore. Então, veja bem, quem atingiu a árvore? Quem atingiu a árvore foi um raio, tá? O que é que o restante da oração está falando? Está falando sobre quem? Está falando sobre um raio. Então, um raio aqui é o sujeito desta oração, tá? E ele está praticando a ação verbal, não é? De atingir a árvore. No último exemplo aqui, a árvore foi atingida por um raio. Vamos ver aqui, olha, o verbo atingir aqui está se referindo a quem agora? No terceiro exemplo, o verbo atingir aqui, olha, se referiu a um raio. Neste exemplo aqui, neste último exemplo, o verbo atingir está se referindo a quem? A árvore foi atingida por um raio. Então, o verbo atingir aqui, agora, não está se referindo a um raio, porque quem foi atingida? A árvore. Então, o verbo atingir está se referindo à árvore. Então, a árvore aqui é o sujeito desta oração. E observe que a árvore aqui não pratica ação verbal, tá? Ela está recebendo a ação exercida pelo verbo, tá? Então, vamos lá agora ver o que é predicado. Já sabemos o que é sujeito. Uma dica. Para nós descobrirmos quem é o sujeito, façamos sempre a pergunta ao verbo, tá? Se nós fizermos a pergunta ao verbo, nós imediatamente descobriremos quem é o sujeito. Vamos ver o que é predicado. Então, predicado. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Então, tudo na oração que se fala sobre o sujeito é o predicado. Então, se é isso, nós tiramos o sujeito da oração, o restante é o predicado. Vejamos alguns exemplos. Olhe, as pessoas andam preocupadas. Então, o que é aqui nesta oração que se declara a respeito do sujeito, tá? Nós já sabemos aqui que os sujeitos são as pessoas, né? Porque é a quem o verbo se refere, tá? E o que é que se declara sobre ele? Andam preocupadas, tá? O sujeito é as pessoas e as pessoas andam preocupadas. Então, essa expressão aí, tá? É o predicado.
Vamos para um outro exemplo. A vida é bela, tá? Nós já sabemos identificar o sujeito da oração. Quem é que é bela aqui? A vida, tá? Então, o que é que nós declaramos sobre a vida? Que ela é bela. Então, essa expressão aqui, olhe, é o predicado, tá? Observem que nos dois exemplos nós temos aí a presença de verbo, porque no predicado é obrigatória a presença de verbo. Então, o predicado aqui neste segundo exemplo a expressão é bela. Vamos aqui para o terceiro exemplo. Durante o verão, muitas pessoas viajam para o litoral. Vamos ver primeiro aqui o sujeito. Vamos identificar o verbo aqui. Viajam, do verbo viajar, tá? Então, quem viajam? Muitas pessoas, tá? Então, muitas pessoas aqui é o sujeito. E se eu disse que na oração tudo que se declarar a respeito do sujeito é o predicado, onde é que nós temos o predicado aqui? No início da oração, olhe, e no final da oração. Porque tudo que nós falamos sobre ele foi o quê? Muitas pessoas viajam para o litoral durante o verão. Então, o predicado aí, nesse caso, está no início e no final da oração. Observem que o predicado nem sempre vem no final da oração. Ele pode vir no início, ele pode vir no meio e pode vir no final da oração. O sujeito da oração pode ser determinado ou indeterminado. Existe também orações sem sujeito. Vamos ver quando o sujeito da oração é determinado. O sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Então, olha, todos aqueles que nós vimos antes, naqueles exemplos anteriores, eram sujeitos determinados, porque nós conseguimos identificá-lo pela concordância verbal. Como nesse exemplo aqui, olha. Nós temos também um sujeito determinado, porque nós podemos identificá-lo com precisão. Porque nós vamos lá para o verbo, olha. Faz atividade física. Quem faz atividade física? Eu estou vendo aqui, olha, eu posso determinar esse sujeito, Joana, tá? Então, eu tenho um sujeito determinado aqui. Eu identifiquei com precisão pela concordância verbal. O sujeito determinado, ele ainda pode ser simples, composto ou implícito. Implícito, ou oculto, ou elíptico, tá? Esse implícito tem essas outras denominações. O sujeito determinado simples é aquele que apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra principal do sujeito, tá? Vejamos alguns exemplos. João adoeceu, tá? Quem é o sujeito aqui? João. Então, o sujeito ele tem apenas aqui uma palavra. Então, essa palavra aqui é o próprio núcleo do sujeito, tá? Então, eu tenho aqui um sujeito determinado simples. No segundo exemplo, Felipe foi embora. Quem é o sujeito aqui? Felipe. Então, esse sujeito aqui é formado também por apenas uma palavra. E essa palavra, então, é o núcleo do sujeito. Maria chegou atrasada. Quem é o sujeito aqui nesta oração? Maria, que é também formado por apenas uma palavra, que é o núcleo do sujeito. Então, quando o sujeito é formado por apenas uma palavra, então o núcleo vai ser o próprio sujeito. E nesses exemplos aqui, o sujeito é determinado simples porque ele possui apenas um núcleo. Porém, o sujeito pode ser formado
por mais de um elemento. Ele pode ter mais de um núcleo. Vejamos mais alguns exemplos. Meu amigo João viajou. Nesse caso aqui, quem viajou? Meu amigo João. Então, esse aqui, tá? Essas três palavras aqui formam o sujeito, tá? Mas nessas três palavras aqui, nós temos uma que é mais importante. Que palavra é essa? A palavra amigo. Porque se eu tirar amigo, vai ficar meu João viajou. Então, se essa palavra aqui, amigo, é a mais importante do sujeito, então nós temos aí o núcleo deste sujeito. Então, o núcleo do sujeito é a palavra principal que forma o sujeito. Vamos ver mais exemplos. As lindas praias do Nordeste encantam os turistas. Quem é o sujeito desta oração aí? Quem encantam os turistas? As lindas praias do Nordeste. Então, aqui nós temos o sujeito, olha, formado agora por quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Mas aí nós temos uma que é a principal dentre elas, que está aqui dentro do próprio sujeito. Então, quem é essa palavra? Praias, tá? Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito. No outro exemplo, a criança feliz brincava no parque. Quem brincava no parque? A criança feliz. Então, aqui eu tenho agora esse sujeito, que é formado por três palavras. Dentre elas, temos uma que é mais importante. Qual? Criança. Então, nós temos aqui o núcleo do sujeito. Nós vimos nos exemplos anteriores que, apesar do sujeito ser formado por mais de uma palavra, ele possui apenas um núcleo. Então, quando o sujeito possui apenas um núcleo, ele é simples. Quando o sujeito possui 2 ou mais núcleos, ele é um sujeito composto. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Leitura, caminhada e descanso são bons para a mente, tá? Então, quem é o sujeito aqui? Leitura, caminhada e descanso. Tá? Formado por 4 palavras. E quem é o núcleo deste sujeito? Leitura, caminhada, descanso. Então, eu tenho aqui agora o núcleo formado por 3 palavras. Então, eu tenho um sujeito composto. No segundo exemplo, nós temos aqui, os professores e os alunos reuniram-se no pátio da escola. Quem é o sujeito aqui desta oração? Quem reuniram-se? Os professores e os alunos, tá? Um sujeito formado por 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Mas quais são as mais importantes aqui? Professores, alunos. Então, professores, alunos formam o núcleo desta oração. Então, aqui nós temos um sujeito composto. Vamos ver outro tipo de sujeito, que é o sujeito determinado implícito. Quando é que ele é determinado implícito? Quando ele não está explicitamente representado na oração, mas nós podemos identificá-lo pelo contexto ou pela desinência verbal. Exemplos. Saímos de casa apressados. Aí eu pergunto, saímos quem? Eu não tenho aqui explícito o sujeito, mas eu posso identificá-lo pela desinência verbal. Se saímos, então fomos
nós, tá? Primeira pessoa do plural. Então, aqui, o sujeito é nós, está implícito. No outro exemplo, fui ao clube ontem. Ele não está claro aqui na oração, mas nós também podemos identificá-lo pelo verbo, tá? Fui. Quem? Só pode ser eu, tá? Então, aqui, o sujeito desta oração é eu, que é a primeira pessoa do singular. Atenção, olhe. O sujeito determinado implícito, ele também recebe outras nomenclaturas. Vocês podem encontrar por aí. Sujeito desinencial, sujeito elíptico, sujeito subentendido ou sujeito oculto. Nós já vimos o sujeito determinado, que ele pode ser simples, composto ou implícito. E nós veremos agora um outro tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. Quando é que o sujeito é indeterminado? É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Então, atenção para não confundirem o sujeito determinado implícito, tá? Com o sujeito indeterminado. O implícito, ele não está lá claramente na oração, mas nós podemos identificá-lo pelo contexto ou pela desinência verbal. Já com indeterminado, nós não podemos identificá-lo, tá? E na nossa língua, na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de determinar o sujeito de uma oração. Uma é com o verbo na terceira pessoa do plural, a outra é com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se, que atua como um índice de indeterminação do sujeito, ou com verbo no infinitivo impessoal. Vamos ver o sujeito indeterminado com verbos na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Vejamos exemplos. Anunciaram o início do espetáculo. Aqui, olha, a forma verbal anunciaram. Quem? Não sei, não consigo identificar. Então, esse sujeito aqui, ele está indeterminado. Estão reclamando do barulho. Estão reclamando. Quem? Não sei, ou não quero dizer. Então, esse sujeito é indeterminado. Nós não podemos identificá-lo nem pelo contexto e nem pela desinência verbal. Mas atenção, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, fazendo referência a elementos explícitos em orações anteriores ou posteriores, aí esse sujeito será determinado. Vamos ver esse exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui, Joana e Maria foram à festa, voltaram felizes. Se eu tivesse apenas voltaram felizes, aqui, então, nós teríamos um sujeito indeterminado, tá? Eu não poderia identificá-lo aqui pela terminação do verbo, nem pelo contexto, se tivesse apenas voltaram felizes. Mas nós temos aqui, Joana e Maria foram à festa, voltaram felizes. Então, o sujeito, ele estava explícito na oração anterior, Joana e Maria. Então, nesse período aqui, olhe, tá? Que é um período composto, nós temos um sujeito determinado, porque ele aparece aqui, olha, na primeira oração, tá? Então, nesse período, nós temos um sujeito determinado. Vamos ver agora o sujeito indeterminado com o verbo ativo na terceira pessoa do singular. Então, com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito, essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, ou seja, os verbos intransitivos, os verbos transitivos indiretos e os verbos de ligação. Aí o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui nos exemplos.
Olha, precisa-se de professor, tá? Eu tenho aqui, olha, o verbo precisar, tá? Um verbo ativo na terceira pessoa do singular, precisa, acompanhado aqui do índice de indeterminação do sujeito. Por quê, olha? Precisa-se. Quem? Como é que eu vou determinar aqui quem é que precisa de professor? Eu não consigo determinar. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Nunca se está livre de desgraças. Aqui, outro verbo. Aliás, aqui, o verbo estar, certo? O verbo de ligação, que está acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, se. Nunca se está, tá? Então, aqui eu tenho o verbo de ligação com o índice de indeterminação do sujeito, o pronome se aqui, certo? Então, eu tenho aqui o sujeito indeterminado, ali está se falando de uma maneira geral, não dá para determinar quem é. Falou-se sobre o vírus na reunião. Então, eu tenho aqui o verbo falar, né? Um verbo transitivo indireto, certo? Acompanhado do pronome se, que é atuando aqui como índice de indeterminação do sujeito. Então, eu não tenho sujeito aqui, eu não posso determiná-lo, tá? Então, é sujeito indeterminado. Vamos ver o sujeito indeterminado com verbo no infinitivo impessoal. Aí não é possível identificar o sujeito da oração em frases com verbo no infinitivo impessoal. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, apontar para os outros é falta de educação. Então, aqui eu tenho o verbo apontar no infinitivo impessoal. Quando é que o verbo está no infinitivo impessoal? Quando ele está na sua forma original, tá? E nós falamos, olha, de uma maneira geral, tá? Então, aqui nesta oração, o sujeito é indeterminado. Comer é essencial. Nós temos aqui também o verbo comer no infinitivo impessoal. Então, nesta oração, o sujeito é indeterminado. Questionar é importante. O verbo questionar, também no infinitivo impessoal. Então, sujeito indeterminado. Fumar prejudica a saúde. Verbo fumar no infinitivo impessoal, tá? Nós falamos de uma maneira geral. Então, o sujeito aqui também é indeterminado. Existe também oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando é que isso ocorre? Quando não existe elemento ou pessoa gramatical ao qual o predicado se refere, articulando-se a partir de um verbo impessoal. Nessas orações sem sujeito, a mensagem passada está focada no verbo, na informação contida no verbo. Tá? Vejamos aqui, olha, alguns exemplos. Choveu bastante em Aracaju, tá? Eu não tenho nenhum sujeito aqui, eu tenho apenas o predicado. A mensagem aqui está focada na informação contida no verbo, tá? Alguém chove? Não, não é ninguém chove. No segundo exemplo aqui, faz muito tempo que não nos vemos. Veja bem aqui o verbo fazer. Faz muito tempo, tá? Então, aqui a mensagem, nesse exemplo aqui também, está focada na informação contida no verbo. Então, essa oração aqui também não tem sujeito, tá? Havia pessoas apressadas nas ruas. Havia. Esse verbo aqui também, aliás, este exemplo aqui, a informação dele está toda focada no verbo haver aqui, tá? Que é o verbo impessoal. Então, a oração é sem sujeito. E nós podemos dizer também sujeito inexistente. Os casos mais comuns de oração sem sujeito na nossa língua, ou seja, na língua portuguesa, ocorrem com verbos que indicam fenômenos da natureza, como nevar, chover, trovejar, ventar, amanhecer, relampejar, anoitecer, etc. Vejamos alguns exemplos. Choveu muito no mês
de abril, tá? Então, eu tenho aqui o verbo chover, que indica fenômeno da natureza. Escureceu. Eu tenho aqui uma oração com apenas um verbo, que também indica um fenômeno natural, tá? Então, não temos sujeito. Nevou em Santa Catarina. Então, eu tenho aqui também o verbo nevar, que indica um fenômeno natural. Então, aqui também eu não tenho sujeito nessa oração, tá? Oração sem sujeito. Mas, atenção! Existem alguns casos que os verbos que indicam fenômeno da natureza, eles podem estar sendo utilizados no sentido figurado. Então, quando isso acontece, o sujeito pode ser determinado. Exemplo aqui. Amanheci bem disposta, tá? Ninguém amanhece, né? Nós acordamos. Então, esse amanhecer aqui está no sentido de acordar, tá? Então, amanheci ou acordei. Então, eu tenho o sujeito aí que está oculto, eu, tá? Então, aqui eu tenho um sujeito determinado, oculto ou elíptico. Choviam crianças no parque. Chove crianças? Não. Então, aqui também está no sentido figurado. Aqui nós queremos dizer o quê? Que existiam crianças no parque, tá? Então, o sujeito aqui é determinado. Quem existiam? Crianças, tá? Então, vamos ficar atentos a isto. Nós também temos oração sem sujeito com os verbos ser, estar, fazer e haver usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Vejamos aqui nos exemplos. Verbo ser é noite. Então, aqui ele está indicando o quê? Um período do dia, tá? Então, não tem sujeito aqui nesta oração. Eram 2h da manhã. O verbo ser aqui também indicando o tempo, tá? Então, sujeito inexistente. O verbo estar. Está cedo. Está aqui indicando tempo também. Então, sujeito inexistente. Está muito frio. Indicando o quê? Temperatura, né? Fenômeno natural. Então, oração sem sujeito também. O verbo fazer, faz 5 anos que não a vejo. Então, o verbo fazer indicando o tempo decorrido, tá? Então, oração sem sujeito. Fez 23 graus ontem, indicando também temperatura. Então, aqui a oração também é sem sujeito. O verbo haver, não a vejo há anos. Então, o verbo haver aqui, olha, está indicando o quê? Tempo decorrido. Então, aí também, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Havia muitas pessoas na sala. Então, o verbo haver com significado de existir, tá? Então, também a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Atenção para os verbos impessoais, gente. Olhe, com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Então, nós devemos ter cuidado com os verbos fazer e haver quando eles são usados impessoalmente. Aí, nesse caso, não é possível usá-los no plural. Aqui, olha. Faz muitos anos que nos conhecemos. Então, o verbo fazer aqui, olhe, ele é impessoal. Então, ele tem de estar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. A mesma coisa aqui, olha, com o verbo fazer. Deve fazer dias quentes na Bahia, certo? Então, esse verbo aqui, olha, impessoal aqui, ele está impessoal, então ele fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, não fazem muitos anos, faz muitos anos, certo? Não devem fazerem. Então, aqui é deve, não deve fazer, o deve fazer.
dias quentes na Bahia. Então, o verbo impessoal aqui, eles ficam, o verbo fazer e haver, certo? Fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. No caso aqui, o verbo fazer. Vamos ver outros exemplos. Então, vejamos aqui os outros exemplos com o verbo haver, tá? Impessoal, sempre na terceira pessoa do singular, tá? Observem aí. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? E que vocês entendam também que o objetivo aqui não é que vocês fiquem decorando essas nomenclaturas todas. O importante é que vocês consigam, tá? De acordo com a norma padrão, que é o que nos é cobrado nos concursos, tá? Que vocês consigam organizar as palavras nas frases e dentro de um contexto, tá bom? Então, atentos, tá? Foi bom estar com vocês e até a próxima.